Você já viu uma laje traliçada fissurar ou deformar, mesmo que ela siga os critérios de projeto? Quando você vai lá olhar e tal, os critérios de projeto compatíveis com o que foi executado na obra, e mesmo assim ela fissurou? Essa é a ideia desse vídeo de hoje. Esclarecer um pouquinho, baseado em algumas coisas e algumas especificações e algumas imagens que eu tenho visto na internet, mas clarear um pouquinho para vocês o conceito e a patologia e critérios que podem acontecer no comportamento de uma laje traliçada. E muitas vezes, aonde está a falha. Meu nome é Bruno Calado, eu sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, doutor em ciência dos materiais, trabalho há mais de 20 anos com engenharia estrutural e engenharia diagnóstica e também na área acadêmica. E aí o objetivo é sempre trazer um vídeo que seja útil, baseado no que os seguidores pedem. Então, se você tem uma ideia, tem alguma solução, tem alguma coisa que queira aprender a mais, manda uma mensagem e eu vou fazer o vídeo para vocês. Então, essa é a ideia desse canal. Como eu falei lá no início do canal, a gente falar sobre o que os seguidores, o que as pessoas têm necessidade de aprender ou de escutar um pouquinho a mais para clarear um pouquinho o conhecimento naquele específico ponto. Então hoje a ideia é a gente falar sobre laje traliçada e algumas falhas que acontecem durante ou no projeto ou na execução e que vão trazer uma patologia muitas vezes identificada de forma errada. Muitas vezes as pessoas acham que o problema da laje traliçada está num concreto que foi feito, está num procedimento de execução, está na cura do concreto, mas muitas vezes o problema nem sempre ele é na peça maior, ele é na estrutura inteira, ele é numa viga, no pilar, enfim, não é tão complexo muitas vezes, às vezes é um simples detalhe que pode fazer a diferença no final. Então, separei esse vídeo em algumas partes e nessas partes a gente vai trabalhar ponto a ponto, construindo um caminho para que no final a gente faça uma análise geral e espero que esse vídeo possa ser útil para muita gente aprender como diagnosticar e como projetar uma laje traliçada. Então, o primeiro ponto, precisa entender o que é uma laje traliçada. As pessoas muitas vezes falam laje traliçada, a laje com vigota que tem aquele isopor. Não é bem assim, a gente não pode usar uma linguagem também tão simples. Então a laje treliçada, ela é sim as vigotas pré-moldadas de concreto, vamos chamar assim, com aquelas treliças que já vem concretada nela algumas vezes, como algumas outras empresas também concretam no local. Também isso é critério de cada um, mas na grande maioria são peças que já vêm pré-fabricadas. E aí a gente tem as vigotas e nós temos o bloco de enchimento. Esse bloco de enchimento é aquele espaço que vai ser preenchido pelo bloco de EPS, que é aquele isopor, ou pelo bloco cerâmico, por exemplo, ou como qualquer outro elemento. É só um bloco de enchimento. Nesse sistema estrutural, a laje, essa área da laje que ela está com esse bloco de enchimento, ele não tem função estrutural. Então esse é o primeiro ponto conceitual que vocês precisam entender, que muitas pessoas precisam entender. Aquela parte ali, ela é de enchimento para diminuir o volume de concreto que aquela laje vai consumir, tá certo? Então a gente precisa entender um pouquinho esse conceito. E aí, como critério de projeto, muitos projetistas trabalham da seguinte forma: uma laje treliçada, ela tem um apoio em cada lado, então calcula ela como uma laje biapoiada. Se ela tem um comportamento contínuo, uma montagem contínua no mesmo sentido, alguns projetistas também calculam como viga contínua. E aí você divide aqueles espaços para ter os esforços em cada vigota e assim dimensionar cada vigota. Já fiz muito isso na minha vida, mas a gente precisa saber balancear os esforços para poder que esse tipo de solução e esse tipo de análise ele funcione. Mas também ele não pode ser utilizado como análise global de estrutura, porque com uma análise global a gente está falando de um comportamento inteiro. Então esse tipo de análise ele vai funcionar muito bem para estruturas simples, estruturas pequenas, tá? Não como uma análise global, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Então quando a gente calcula uma laje dessa, vamos pensar lá em estrutura metálica, por exemplo. Quem faz projeto vai entender um pouquinho do que eu estou falando. A gente calcula uma viga, por exemplo, metálica ou de madeira, por exemplo, e a gente calcula a flambagem lateral, certo? A gente não faz isso numa viga de concreto porque a própria laje ela já trava a viga. Mas quando a gente tem uma viga livre, por exemplo, sem laje, que ela vai compor um elemento de fachada, é importante também analisar essa deformação lateral, muitas vezes deixada de lado por muita gente que está projetando, principalmente hoje em dia, que joga no software e acha que o software vai resolver. Tá? Então, primeiro ponto, deformação lateral. Se a gente tem vários elementos
que eles compõem no final um elemento único, esses elementos individuais, como eles estão soltos, eles podem sim ter deformação lateral. E aí a gente tem a laje, quem já trabalhou em campo vai entender o que eu estou falando. Então você tem, muitas vezes, na hora da montagem da laje, aquela laje fica muito flexível, colocando vigota por vigota. Então a gente precisa combater esse esforço. E entenda, para que o sistema funcione como um elemento global, a gente tem outros materiais que a gente adiciona nisso. Então, por exemplo, a tela de capeamento. Então, entendam, vamos falar de conceitos. A gente tem uma vigota, a gente tem um bloco de enchimento, são materiais distintos, módulo de elasticidade diferente. A gente tem um aço que é colocado como uma tela de capeamento e a gente tem um concreto, muitas vezes rodado em obra ou usinado. São elementos totalmente distintos, com materiais e módulo de elasticidade completamente diferentes. E aí a gente vai transformar isso num pacote só. E aí é onde está a falha conceitual de muita gente que projeta e muita gente que executa, que é a ausência da nervura ou da vigota de travamento, ou a vigota transversal, ou a nervura transversal, como queiram falar, tá certo? Então, a ausência dessa vigota, ela traz mais flexibilidade para a laje. Ela permite que a laje tenha uma possível movimentação lateral. Então, a gente precisa entender um pouquinho para falar especificamente hoje sobre vigota transversal. Essa vigota transversal, ela não é simplesmente um detalhe de projeto, ela não é um detalhe de construção, ela não é um capricho nesse processo da laje traliçada. Ela tem uma função de distribuir a carga de maneira mais uniforme. Ela vai melhorar a deformação da laje, tá certo? E ela vai também melhorar o comportamento da laje quanto à movimentação lateral. E aí a gente tem visto aí muitas lajes sendo executadas com painéis inteiros, com vigotas armadas em uma única direção, vãos de 4, 5, 6 metros sem faixa de travamento, sem nervura de travamento, sem vigota de travamento transversal, tá certo? Então, esse é o grande X da questão. Então, muitos problemas lá na frente de uma fissura de capeamento, de uma fissura na laje, estão sendo diagnosticados de forma errada, onde no conceito o que está faltando, o que faltou foi uma faixa de travamento, foi uma vigota de transversal, tá certo? Então, precisa entender um pouquinho esse conceito, entender essa necessidade, entender o comportamento, entender a utilidade dessa faixa de travamento, para que você possa ter, no final, um produto mais estável, mais equilibrado, tá? Então, se você tem uma vigota, uma laje, que as vigotas estão todas armadas numa única direção, a gente tende a ter uma flexão muito maior no vão. Quando a gente tem uma faixa de travamento no sentido transversal, 2 ou 3 ou 4, isso é dimensionado, tá? Quando a gente tem isso, a gente tem um comportamento mais similar, mais parecido, tendencioso a montar uma grelha. Então, quando a gente monta uma grelha, vamos supor assim, a gente automaticamente diminui a capacidade da laje de deformação. Se a gente diminui a capacidade da laje de deformação, consequentemente, a gente vai diminuir as chances de aparecer fissura na laje, principalmente fissura no capeamento. Ah, mas quando ela deforma, eu tenho compressão. Então, muitas vezes, algumas pessoas já devem ter visto vídeos na internet daquela história do piso do revestimento pulando, né, feito pipoca em alguns vídeos. Algumas dessas patologias são causadas pela ausência da faixa de travamento, da vigota transversal na laje, que isso vai proporcionar uma deformação excessiva, e essa deformação excessiva traz esse movimento na estrutura, tá certo? Então, entendendo um pouquinho esse conceito, para que a gente possa mostrar para vocês agora como detalhar isso e como executar isso em campo. Antes de entrar na parte de projeto, falar alguma coisa de detalhamento, é importante que vocês entendam que essa nervura, ela tende, essa faixa de travamento, essa nervura transversal, ela vai tender a trazer a estrutura para trabalhar de uma forma global. Ela não foi feita, a vigota não foi feita para trabalhar a laje traliçada como uma estrutura independente, vigota por vigota. O conjunto tem que trabalhar. Para que você faça esse conjunto trabalhar, a gente precisa de uma tela de capeamento, de uma ferragem de canto negativa, de uma faixa de travamento, tá certo? Então a gente precisa entender um pouquinho isso para poder não falhar na execução e nem na elaboração do projeto. Detalhe de projeto: essa nervura transversal, ela fica exatamente na mesma altura da laje final acabada. É nada mais do que uma vigazinha pequenininha que você vai detalhar ela e vai embutir ela na laje no sentido transversal, dependendo do vão. Então, a quantidade de vigas de travamento que você vai colocar vai depender do vão, vai depender da carga, vai depender de elementos do dimensionamento
para que você defina qual será a ferragem, tá certo? Mas é como se fosse exatamente uma vigazinha embutida na laje, na altura da treliça, na altura da laje final, e ela funciona exatamente como uma viga, com estribos e ferragem longitudinal, ok? Então essa é a ideia de detalhamento de projeto. Na execução, quando a gente vai para a execução, na execução é muito simples. Então você vai posicionar a sua ferragem, conforme indicado por projeto, e embaixo você vai colocar uma tábua como forma. E ali já serve sua linha de escoramento da laje. Então você vai usar a linha de escoramento da laje na mesma posição onde tem a nervura de travamento. E aí, quando você tirar o escoramento secundário da laje, aquele escoramento primário, que é o principal, você vai deixar ali o tempo que o projetista determinar, tá certo? E aí nada mais do que uma tábua corrida, um pontaletes, e aí quando você concretar, você concreta de maneira uniforme, tá certo? Lembrando que não pode concretar por partes. Laje treliçada é um grande erro que acontece. Muitos profissionais concretam a laje por partes, tá? Não pode deixar de um dia para o outro, de um expediente para o outro. Concreto de laje, o ideal é que a gente faça ele numa tirada só e a gente faça esses elementos. O que eu particularmente sempre gostei de fazer quando eu executava esse tipo de obra era, quando vinha o caminhão, eu sempre enchi viga e laje na mesma betonada, vamos chamar assim, tá certo? Então eu não enchia a fundo de viga e depois fazia laje, não. Enchia tudo de maneira uniforme. E aí, antes de botar o concreto das vigas, eu jogava um pouco de concreto, concretando as faixas de travamento. Para quê? Para dar mais estabilidade naquela laje. Depois que enchia as vigas, eu vinha fechando o painel das lajes, tá certo? Mas isso é uma estratégia de cada um, é a forma de cada um como conduzir e concretar a sua estrutura. E aí, para fechar isso, sempre coloquem na cabeça. Muitas vezes, na engenharia, o problema, a patologia, ela não vai estar num elemento grande, numa viga, num elemento principal, num pilar. Às vezes é um pequeno detalhe, é uma falha, é uma omissão no projeto, é uma omissão na execução, e aí vai desencadear outros problemas. Está aí um exemplo que eu trouxe para vocês hoje, é um exemplo que eu entendo ser muito rico, baseado no que eu tenho visto na internet e visto muitos profissionais, principalmente começando, executando obras com laje treliçada, achando que o software entrega está resolvido e na verdade não é. Tá certo? Então, às vezes, a gente precisa pegar os esforços do software, fazer algumas contas na mão e poder refinar um pouquinho mais o projeto e trazer mais durabilidade na solução futura para nosso cliente e para nossa estrutura. Tá? Então, na engenharia, nada é simples e nenhum detalhe pequeno ele pode ser deixado de lado. Então, essa foi a ideia do vídeo de hoje, de falar um pouquinho sobre laje treliçada, um detalhe importante que tem feito muita diferença em muito diagnóstico errado, muitos profissionais têm diagnosticado uma estrutura de forma errada, e aí não entende o conceito, o porquê que as coisas deveriam ser feitas, como poderia evitar esse problema na origem e fazem diagnósticos errados. E quando você faz o diagnóstico errado, você faz a solução errada e esse problema ele tenderá a se repetir. Tá? Então, muitas vezes, o conceito simples, o entendimento simples, ele faz toda a diferença na engenharia diagnóstica. Então, essa é a ideia desse vídeo, de trazer um pouco para vocês esse conceito. E se você tem um problema, se você tem uma solução, se você tem uma ideia, queria aprender mais sobre algo, manda aí uma mensagem e eu vou colocar na lista aqui que está cheia de assuntos a serem gravados e serem compartilhados com vocês, mas terei o maior prazer de fazer. Não esquece de compartilhar e dar o like. A ideia é compartilhar conhecimento e levar para as pessoas uma engenharia mais simples e mais embasada para que a gente tenha resultados mais positivos no futuro. Tá? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.